Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, professor de língua portuguesa, e hoje falarei em especial para vocês, estudantes do sexto ano. Qual será o nosso assunto de hoje? Qual será a nossa temática? A temática de hoje será sobre a discussão oral. Isso mesmo, a discussão oral. Você pode pensar, será, professor? Vamos estudar o discurso oral, a discussão oral? Nós levamos na escola tanto tempo estudando o discurso escrito, a escrita, e hoje vamos trabalhar a discussão oral. Então, para alegrar um pouco a nossa aula, vamos ver este pensamento que está na tela. Vamos lá! O que põe o mundo em movimento é a interação das diferenças, suas atrações e repulsões. A vida é pluralidade, morte é uniformidade. Pensamento de Otávio Paz. Então, vamos lá. Toda aula nós temos o quê? Nós trazemos um objetivo. Há um objetivo. Se hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre o discurso oral, qual será o objetivo? Na tela, nós temos o seguinte. Segundo o currículo do Pernambuco, nós trabalhamos o discurso oral para, primeiro, posicionar-se de forma consistente e sustentada em uma discussão, assembleia, reunião de colegiados, da escola, de agremiações e outras situações de apresentação de propostas e defesas de opiniões. Veja só, então aqui comigo, vamos lá. A gente trabalha o discurso oral, certo? Justamente para que você, estudante, para que nós possamos nos portar diante de uma assembleia, diante de uma comunidade, saber falar, saber comunicar, saber persuadir. Então são pontos importantes que a escola deve trabalhar e vocês, em sala de aula, devem debater com seus professores das diferentes disciplinas, dos diferentes componentes. Vamos lá. Outro ponto, outro objetivo, como há na tela, nós vemos o seguinte. O segundo objetivo é respeitar as opiniões contrárias e propostas alternativas e fundamentando seus posicionamentos no tempo de fala previsto, valendo-se de sínteses e propostas claras e justificadas. Vejam só, aqui comigo, esse segundo ponto, esse segundo objetivo, ele é sumariamente importante, porque veja só, quando eu falo justamente que eu tenho como objetivo treinar, trabalhar, estudar o discurso oral, a representação oral, a fala, esse discurso, você se inscrever no mundo através da fala, é na escola também que você deve aprender a respeitar as opiniões contrárias e propostas alternativas. É importante entender que este assunto, o discurso, a discussão oral, ele nos leva a entender, a respeitar a opinião do outro, o discurso do outro. É importante salientar que a sociedade é plural. Se a sociedade é plural, cada pessoa, cada cidadão tem um pensamento, tem uma forma de agir diferente. Então, respeitar as opiniões contrárias e propostas alternativas, até para você contra-argumentar, certo? Contra-argumentar, você não concordar com o outro, tem que ter o quê? Um fundamento. Então, treinar em sala de aula, treinar com o professor, treinar nas diferentes disciplinas, certo? Um determinado assunto, a partir de quê? De uma temática. Por exemplo, o professor dá um tema e abre uma discussão em sala de aula. Cada um de vocês vai se posicionar, ou contrário ou a favor. Isso acontece muito quando nós temos o quê? Um tema polêmico. Então vejam só, respeitar, posicionar-se, contra-argumentar, o discurso oral é muito importante, não só o escrito. Então, trabalhar a oralidade, trabalhar o quê? A posição é importante. Então, vamos lá adiante. Como há na tela aqui, nós observamos a figura de dois homens, duas pessoas, dois personagens que estão conversando, argumentando, discutindo, certo? Cada qual está se posicionando.
Ou seja, cada um está se colocando dentro do mundo a partir da sua visão, a partir, quem sabe, de um determinado assunto, seja ele polêmico ou não. Vamos adiante. Então, olhe só, mais uma vez, o debate, a discussão oral, o debate. Vamos pensar o debate. Como é que eu poderia pensar o debate em sala de aula? Trabalhar esse discurso oral. Nós temos aí na tela as seguintes perguntas. São perguntas para você, estudante, refletir. Vamos pensar um pouco. Olha, esse um pouco. O que é um debate? Para que serve um debate? Como é que se faz um debate? Então, é importante saber o que é um debate. Lembrem-se de que eu falei no início, respeitar a pluralidade de pensamento, cada um tem uma posição, cada um tem um ponto de vista. É muito importante esse treino em sala de aula para que você, estudante, aprenda cada vez mais a trabalhar a cidadania, o respeito ao pensamento do outro, certo? Então, vamos adiante. Aqui nós temos o seguinte ponto. Vejam só como nós temos aqui. No seu dia a dia, aliás, no nosso dia a dia, são muitas as situações em que você tem que tomar a palavra para explicar, contestar, criticar, ironizar, sustentar uma opinião sobre uma questão polêmica. Observaram essas palavras que estão em destaque em vermelho? Explicar, contestar, criticar, ironizar, sustentar uma opinião. São verbos fortes, são verbos que permeiam o mundo do discurso oral, da discussão oral. E eu já adianto, quando eu falo em discussão oral, não estou falando de briga não, viu? Vamos entender mais adiante. Outro ponto que nós encontramos aí diz o seguinte: convencer os outros é uma necessidade, não só para quem quer persuadir, mas para quem não quer ser enganado pela conversa alheia. Então é muito importante, é importantíssimo esse estudo em sala de aula. Trabalhar o discurso, a discussão oral, convencer, sustentar. E outra coisa que eu adianto, quando vocês observarem justamente esse trabalho em sala, esse trabalho com um amigo, com seu coleguinha de turma, no seu dia a dia, em família, é sempre bom lembrar. Quando você utiliza o seu discurso oral, a discussão oral, o seu debate, nós temos que ter uma fala, muitas vezes, o quê? Sustentada. Uma palavra que ela seja abalizada. Melhor ainda, uma palavra com argumento. Não é chegar, eu acho, eu penso, eu vejo. Outra questão importante que eu salientei, que nós lemos aqui no nosso slide, é justamente observar a seguinte questão. Trabalhamos também o discurso oral, o debate, o jogo de argumento, a contra-argumentação, para que na sociedade, muitas vezes, nós não sejamos o quê? Enganados. Vamos adiante. Vejam esse pensamento. Argumentar é discutir, mas principalmente é raciocinar, é deduzir e concluir. A argumentação deve ser construtiva, na finalidade cooperativa, em espírito e socialmente útil. Então é importante lembrar, certo, que esse pensamento diz: argumentar é discutir, mas é principalmente raciocinar. Vejam só, raciocinar. É importante lembrar sempre o nosso objetivo. Qual o objetivo de nossa aula? Trabalhar o treino, a discussão oral, em sala de aula, com um coleguinha, na aula de língua portuguesa, na aula de outros componentes, história, geografia, matemática, etc. É o treino da discussão, é o treino do argumento, é o treino do contra-argumento. Por isso, caros estudantes, precisamos saber como debater. E é tão difícil, muitas vezes, em nossa sociedade, como debater, como se posicionar. Não é pela imposição, certo? E nem tampouco se deixar levar por um pensamento, muitas vezes, falacioso. Então vamos adiante, vamos adiante. Eu coloquei aqui, como há na tela, verbos que indicam a força de um debate. Vejam só,
em seu treino, em sala de aula, com os amiguinhos, certo? Com o professor, com os familiares, no treino sobre esse discurso oral, essa discussão oral, é importante lembrar verbos que mostram, que implicam força em um debate: discutir, contestar, polemizar, argumentar, convencer, persuadir, defender. Tudo isso que eu falei, um ponto de vista. Ou seja, discutir um ponto de vista, contestar um ponto de vista, polemizar um ponto de vista. E é importante salientar que em uma discussão oral, em sala de aula, uma questão importante é trabalhar os verbos. Vejam que os verbos estão aí no infinitivo, que mostram força: discutir, contestar, argumentar, polemizar, convencer, etc. Lembrar que não são apenas estes verbos. E lembrar sempre o seguinte, daquilo que eu falei: para que haja um bom debate, uma boa discussão, uma boa troca de ideias, um intercâmbio de ideias, é preciso ter sua fala o quê? Sustentada, e não por achismo, certo? Então é importante salientar, é importante tocar nesse assunto com o professor. Professor, vamos fazer um debate em sala de aula, certo? E vocês com seus coleguinhas vão justamente o quê? Treinar o debate, treinar o argumento, a contra-argumentação também. É importante lembrar o argumento e a contra-argumentação. Vamos adiante. Nós temos na tela aqui a figura, essa é uma foto, aliás, de um júri, certo? Veja que há uma discussão, veja que há um jogo de ideias, veja que há alguém que está sustentando um argumento para persuadir, argumentar, contra-argumentar, contestar, etc. Vocês podem fazer, como eu falei, um júri simulado em sala de aula para treinar justamente essa discussão oral. E sempre digo, discussão oral não é briga, certo? É uma troca, é um intercâmbio de ideias, de pontos de vistas. Lembrar mais uma vez que eu falei que a sociedade é plural. Por exemplo, em um tema polêmico, seja lá qual for, cada um vai se posicionar de forma diferente, certo? Vamos ver aqui. Como eu citei, debate não é briga. Debate não é briga. Nós temos na tela a seguinte questão. Vejam só. As divergências e as discussões estão presentes em várias situações de nossa vida. Várias mesmo. Por exemplo, discutindo qual é o melhor time de futebol, o melhor cantor, certo? Se determinada conduta de alguém foi correta ou não, sobre o que é certo, errado e etc. Como eu falei no início, certo? Trabalhar o debate, trabalhar a discussão oral é importante, é um treino para a cidadania, respeitar o ponto de vista do outro, respeitar o argumento do outro, respeitar aquilo que o outro apoia, aceita e acredita. Você pode respeitar, mas pode também contra-argumentar, ser contrário, agora sempre fundamentado. Então nós temos o quê? A discussão oral, nós temos o argumento e o contra-argumento, sempre reforçando. É um bom treino para se trabalhar o que? A cidadania. Eu me coloco no mundo, eu coloco a minha opinião, mas eu também respeito a do outro, a pluralidade de pensamento. E isso começa em sala de aula. Vamos adiante. A divergência é a condição necessária para que um debate aconteça. Mas se houver desrespeito, olha aí o que eu falei anteriormente, que discussão oral não é briga, certo? Então veja só, retomando, mas se houver desrespeito entre os participantes, como agressões verbais e físicas, essa interação deixa de ser debate e passa a ser briga. Reforçando, debater não é brigar, porque o outro pensa diferente, porque em um treino de argumentação, alguém que está contra-argumentando aquilo que eu estou me posicionando, aquilo não é um desrespeito. Passa a ser desrespeito quando você ataca individualmente o outro, certo? Então, lembrar sempre, mais uma vez, debater não é briga, argumento, contra-argumento, pontos interessantes
para se trabalhar em sala de aula. Vejam só, já pensaram abrir um debate em turma? Professor, vamos debater sobre um determinado tema, seja lá ecológico, seja lá qual for o tema, social, certo? Geográfico, histórico, matemático, seja qual for lá o tema. Então, o tema é lançado e formam-se o quê? Dois grupos e vão o quê? Argumentar e contra-argumentar, certo? Sobre aquele determinado assunto, sobre aquele assunto X. Vamos adiante. Olhem só, como há na tela, nós temos o seguinte: para um debate não virar briga, devemos, olha aqui, para um debate não virar briga, devemos, primeiro, dar direito a todos os participantes de poderem expressar suas opiniões e argumentos. Segundo, não interferir quando os outros participantes estiverem expondo suas opiniões e argumentos. Terceiro, respeitar os participantes para não ofender com palavras ou gestos, como xingamentos, zombarias, palavras de baixo calão, gestos obscenos, etc. Ou seja, não agredir nem fisicamente, nem verbalmente. Eu acho que todos esses pontos que eu falei, esses 3 pontos, o que está dentro deles é o respeito. Respeito. Então, é o direito que o outro tem de se colocar no mundo e eu tenho de aceitar ou não aquilo, mas de forma respeitosa. Então, mais uma vez, digo sempre, trabalhar a discussão oral com os coleguinhas em turma, certo? É treinar a cidadania. Então, vejam só, isso começa em sala de aula, isso começa em casa, isso começa em sociedade. Então, a discussão oral, certo? Trabalhar a discussão oral é o argumento, o contra-argumento. Sim, o contra-argumento é muito importante. E começa na escola, certo? E começa com você, com o seu coleguinha, certo? Fazer campanhas, etc. E você jogar o seu argumento sustentado e aceitar críticas. É tão difícil, muitas vezes, a gente aceitar a crítica, não é isso? Mas vamos adiante, vamos adiante. Outra questão que eu coloquei para vocês, um pensamento de um filósofo, Voltaire. Veja na tela o que ele diz. Posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. Eu acho que esse pensamento de Voltaire, ele diz tudo isso. Eu posso não aceitar o que você acredita, aquilo que você acha, mas eu tenho o direito de respeitar o direito que você tem de expor sua ideia e o seu pensamento. Então, sempre bom lembrar, este assunto é um assunto que ajuda muito a trabalhar em sociedade, certo? Trabalhar o quê? Os vários pensamentos, a pluralidade. Vamos aqui, vamos adiante. Situações de debate. Eu coloquei informais e as formais. Existem situações informais, certo? E as formais. As formais, o próprio nome já diz, formal, ela requer uma certa regra. Vamos ver como é que é. Primeiro, o debate pode acontecer em situações informais. No nosso cotidiano, é muito comum, certo? No nosso cotidiano, na conversa com o seu coleguinha de turma, com o seu pai, com sua mãe, com seu amiguinho, com seu irmão, certo? Acontece o debate, a troca de ideia, o argumento, o contra-argumento. Isso é muito comum no nosso cotidiano, certo? Aí a gente debate o quê? Debatemos com um amiguinho, como eu falei, um vizinho, um colega, sobre diferentes temas. Isso aqui é um debate informal. Agora, vamos ver aqui. O debate também pode acontecer em situações formais. Eu acho que o próprio nome diz, não é isso? Situações formais. Se a informal acontece no nosso cotidiano, com os nossos amiguinhos, com os nossos colegas, pais, amigos, vizinhos, etc. Certo? Aqui agora nós temos o quê? A situação formal. Formalidade, essa palavra formal, ela já traz um sentido que não pode ser solto, não. Existem regras a serem seguidas. E lembrar sempre que a regra do respeito. Veja só, situações formais entre candidatos em um cargo político, entre participantes de um congresso científico, na sala de aula para abordar um tema polêmico.
tema polêmico. Prestem bem atenção, o tema polêmico. Vejam só, olhem para mim neste momento, o tema polêmico. Como eu citei anteriormente, o tema polêmico é aquele que vai suscitar, trazer, certo? Pensamentos opostos. Você pode ou não aceitar. O seu colega pode ou não aceitar. Então, mais uma vez, repito, este assunto ajuda justamente a trabalhar a pluralidade. A sociedade seria mais feliz se a gente respeitasse o pensamento do outro, certo? Então, o tema polêmico, muitas vezes, ele suscita até briga, porque as pessoas não aceitam o pensamento do outro, certo? E lembre-se do pensamento de Voltaire. Eu posso não aceitar o que você diz, mas tenho que respeitar. Em outras palavras, ele disse isso. Vamos adiante. Olha aí na tela. Vamos fazer um debate em nossa sala? Sugestões de temas. Nós temos temas variados. Você pode começar em sala de aula fazendo um debate assim. Melhor tema para campanha comunitária. Você, numa aula com um professor, certo? Ocorreu um debate. Vamos pensar, professor, turma, qual será o melhor tema para uma campanha comunitária? Cada um vai se posicionar. Ah, eu acho que seria o ecológico. Ah, eu acho que seria a saúde pública, etc. Então, você vai escutar e no final haverá o quê? Uma votação sobre qual será a campanha que a turma vai abraçar. Outra sugestão, melhor livro paradidático para ser lido coletivamente, escolher em sala de aula, haver uma discussão. Qual livro nós vamos escolher? Qual livro o professor vai trabalhar conosco, certo? Livro, filme, conto, etc. Outro, o lugar para a festa de formatura, ou a nossa festa de confraternização, ou a festa do Dia dos Estudantes, etc. Outro ponto, melhor museu para visitar na excursão, ou seja, um passeio em turma. Então, esses 4 pontos que eu coloquei são pontos que você pode muito bem tratar em sala de aula através de uma discussão oral, certo? Ou escutar os coleguinhas e observar qual seria a melhor situação. Então vamos ver aqui. Veja o passo a passo. Pensem só. Vamos lá, como há na tela. Pensem em um problema coletivo que precisa de solução. Distribua as bancas para formar um círculo na sala. Veja só que aí eu já estou criando o que, turma? Estou criando o quê? Um momento de discussão. Nesse segundo ponto, quando eu digo distribua as bancas para formar um círculo na sala. Justamente um olhar para o outro, um círculo na sala. Cada estudante, um olhando para o outro, certo? Pegue caneta e papel e anote sua hipótese para resolver o problema, para evitar que você esqueça. É importante anotar, certo? A sua opinião e a dos seus coleguinhas, certo? Então vamos ver aqui, observar as hipóteses. E outro ponto, pense em argumentos para defender sua hipótese. Lembre-se daquilo que eu falei. Quando eu falo em discussão oral, quando eu falo em argumento, não é achismo. Ah, eu acho, eu penso, eu vejo. Ah, eu acho por isso, fundamentado nisso. Então é importante lembrar argumento, contra-argumento, certo? A sua ideia. E lembrar muitas vezes que isso ocorre no nosso dia a dia, claro. Eu tenho uma ideia, alguém pensa diferente de mim e vai o quê? Contra-argumentar, vai refutar, não vai aceitar aquilo que eu disse. Talvez não aceite. Se aceitar, muito bem. Se não, muito bem também. Isso é um treino para cidadania, o respeito. O debate regrado. Eita, debate regrado. Como é que poderíamos fazer um debate regrado em sala de aula? Debate vai lembrar justamente o quê? A discussão oral. Regrado, regras. Há regras. Então vamos ver aqui. Como o próprio nome já diz, o nome regrado, esse debate tem regras que devem ser cumpridas. O debatedor, aquele que vai debater, certo? Estará fora do debate? Vamos pensar direitinho aqui. Olha, primeiro ponto, não se julgam as pessoas, mas sim as ideias. Jamais a discussão deve ser levada para o lado pessoal, ou seja, porque eu defendo um ponto, você não vai me criticar, me agredir pessoalmente. Então, você não vai
em sala de aula, agredir o coleguinha, certo? O seu amigo, porque pensa diferente. A gente vai questionar a ideia, certo? E não a pessoa. Outra questão, não interrompa a exposição do outro, certo? Isso é importante. Terceiro, deve haver igualdade de tempo para cada participante. Quarto, os participantes devem evitar repetir os argumentos. Isso aqui são regras, certo? O próprio nome já diz, é um debate regrado. Quando eu falo debate regrado, você tem que dar o quê? Igualdade de tempo para cada um do debatedor, certo? E haverá aquele que vai justamente o quê? Haverá os que vão debater e haverá o mediador, que nós veremos qual o papel dele. Vamos ver aqui. O debate regrado é composto por... Vamos ver. Se eu falo debate regrado, ele é composto por, certo? Existem regras. E existe o quê? Uma estrutura. Vamos ver. Primeiro, o moderador, o mediador. O próprio nome já diz. Moderador, mediador. É aquele que vai conduzir o debate, certo? Então, como seria isso? Como seria isso? Vamos pensar em termos bem práticos. Em sala de aula, o professor lança um tema. Vamos discutir sobre ecologia, certo? Tal ponto. E dentro da ecologia, vocês podem escolher um ponto polêmico. Então, ecologia seria o assunto, mas um tema polêmico dentro dela. Vamos fazer um recorte. Tudo bem. Aí o professor vai ser o mediador. E vão se formar 2 grupos, ou 4, etc. Isso depende de vocês. Então, o mediador, por exemplo, será o professor e haverá 2 grupos. Um vai ser a favor de uma determinada postura e o outro não. Então, haverá uma troca de ideias. Então, o moderador, o mediador, vai ser justamente aquele que vai conduzir o debate. Quando eu falo que é um debate regrado, é importante lembrar a figura do moderador, o mediador. É aquele que o próprio nome já diz, ele vai mediar a situação. Nós temos aqui os debatedores, que serão vocês, estudantes. O professor pode ser o mediador, ele vai mediar o assunto. E os debatedores são os próprios estudantes. Os grupos, o professor vai dividir a turma em tantos grupos e cada grupo vai ter o quê? A sua ideia X, ou contra ou a favor sobre aquele determinado assunto. Nós temos a audiência, o público, certo? Tem que haver o quê? O público são as pessoas que vão assistir ao debate, certo? E lembrar sempre que o discurso que vocês vão proferir, a troca de ideias, certo? O assunto tem que ser um assunto atrativo para aquele determinado público. Então, podemos pensar assim, em um treino em sala. Vamos lá. O professor mediador, sua turma, certo? Dividida em 2 grupos, certo? Vão debater um tema X, um grupo a favor, o outro contra, e podemos utilizar como público ou audiência coleguinhas da outra turma, convidados, professores de outras disciplinas. É importante, é um bom treino para juntar justamente a questão da argumentação e especialmente a contra-argumentação. Vamos lá aqui. Como nós temos aqui na tela, veja só aqui. Eu coloquei as funções do moderador, do mediador, certo? Lembrar que aquele, no caso seria o professor nesse treino, seria o quê? Abrir a sessão, certo? É um ponto, certo? Introduzindo o tema, ele vai introduzir o tema. O segundo, dar a palavra aos participantes, lembrar que tem que ter a igualdade, animar o debate, dar a palavra também ao público, encerrar o debate, fazendo um balanço. Tudo isso é o papel do moderador, do mediador, o debate regrado, certo? Nós temos os deveres dos debatedores. Vamos aqui, olhem para mim, os deveres dos debatedores. Se você, estudante, vai debater um determinado assunto, veja só, seja ele polêmico ou não, em um debate, como eu já falei, tem que haver o quê? Respeito.
Lembrar, se você vai entrar em um debate, lembre-se, você vai argumentar e pode ser contra-argumentado. Então aqui nós temos o seguinte: quais são os deveres dos debatedores? Nós temos preparar previamente o tema, você tem que estudar o tema, lembrar que tem que ser fundamentado, não é chegar, eu acho, eu penso, eu vejo, eu acho por isso, eu penso por isso. Fundamentado, expor as ideias com clareza, certo? Aí está algo importantíssimo para as aulas de língua portuguesa, o jogo da clareza, certo? Da coerência e da coesão. O texto tem que ser um texto polido, certo? Claro, objetivo e argumentado, certo? Lembrem-se de que o essencial aí, o essencial não, seria o âmago, a ideia principal seria argumentar, e o componente da disciplina, a língua portuguesa, trabalhar a língua portuguesa. Então, com clareza, com objetividade, eu tenho que ser objetivo, certo? Nós temos aqui, continuando, respeitar as regras, escutar, olha a escuta, a tão famosa escuta da ideia do outro, e escutar com respeito. E outro ponto, não interromper a fala do outro, a fala do meu, entre aspas, oponente, entre aspas, certo? Lembrar que não é briga, lembrar só porque ele pensa diferente de mim, eu não vou brigar, certo? E jamais agredir pessoalmente. Aqui nós temos o seguinte: se os debatedores formarem um grupo de debate, alguns dentro do grupo assumem o papel de secretário. É importante lembrar o seguinte: quando se formarem dois grupos, certo? Pensem só, alguém do grupo vai anotar a posição, as ideias, certo? Lembrar mais uma vez, como falei, temos que estudar o assunto para não chegar em sala de aula, certo? Em chegar a este exercício pensando em questões sem fundamento. Como eu falei, repetindo mais uma vez, eu penso assim, eu vejo assim. O professor pode perguntar, que será o mediador? Pensa por quê? Você está baseado em quê? Certo? Por que esse argumento? É importante salientar isso, certo? Aqui nós temos o seguinte, vejam aí, quando um debatedor contra-argumenta em relação a um ponto de vista, ou seja, quando alguém critica ou alguém é contra o seu pensamento, certo? Então, repito, quando um debatedor contra-argumenta em relação ao ponto de vista do outro participante, pode-se estabelecer o direito da réplica. O que é a réplica? É o direito de dar a resposta à argumentação. Ou seja, vamos lá, alguém vai contra-argumentar aquilo que eu disse. Por exemplo, um colega pode dizer, mas Robson, por que você pensa assim? Então eu tenho o direito de dar a réplica. Eu expus a minha ideia, alguém me contra-argumentou, eu tenho o direito de esclarecer, certo, aquilo que eu falei e continuar. Então veja só, estabelecer o direito de réplica, direito de dar uma resposta à argumentação do outro. Em resposta à réplica, pode-se pedir a tréplica, reforçar o ponto de vista dito inicialmente. Réplica, tréplica, argumentação, contra-argumentação, discussão oral, que não é briga, o respeito. Eu acho que tudo isso é a síntese, certo? Uma boa convivência. E outra coisa, vamos pensar, quem foi que disse que a discussão oral não é um assunto para a sala de aula? É sim, é um assunto para a sala de aula. É um assunto para se trabalhar o respeito à cidadania e lembrar sempre daquilo que eu falei. O debate pode ser livre, certo? Informal e formal, certo? E dentro desse debate formal, lembrar o debate regrado. Existem regras a serem seguidas. O mediador, certo? Os debatedores, o público. Lembrar sempre do público. A gente tem que escolher um tema que seja atrativo ao público. Outra questão importante, vejam só aí na tela, os participantes devem observar as normas combinadas e atender às solicitações do mediador do debate, certo? Vamos lá. Dicas para uma boa argumentação. Dicas para uma boa argumentação. Vamos ver quais seriam as dicas.
O primeiro ponto, é importante e fundamental o discurso. Aquilo que eu já falei. Fundamental o discurso. Não chegar com achismo. Eu penso assim por isso. Certo? Pesquisas científicas dizem por isso. Segundo, apresente sua resposta com clareza, precisão, riqueza de vocabulário. Certo? Olha aí a norma, a língua portuguesa se fazendo. Na verdade, a língua está em todo momento. E outra coisa, é importante salientar que com o discurso oral, a discussão oral, ela ajuda muito, certo? Esta questão que é justamente o treino, certo? Lembrar o seguinte, se eu utilizo uma situação mais formal, eu vou buscar uma formalidade, um apuro maior com a linguagem. Outra dica, leve em conta o interlocutor. O tipo de público. Claro, aquilo que eu falei, o público vai interferir no meu discurso. Ou seja, você vai ter que escolher um assunto que seja atrativo ao público. É importante. Certo? E falar com clareza, com objetividade, certo? Você vai ter que adaptar o seu discurso ao seu público. E um público, olha aí, o público, há vários tipos de público, com valores e ideologias diferentes. Para cada tipo, haverá um conjunto de técnicas argumentativas para adaptar o assunto à situação, à intenção do debate, certo? Lembrar que o público que está assistindo, ele não está passivo ali, ou seja, ele interfere no seu discurso, no meu discurso. Ele tem, aquilo que você vai apresentar tem que ser atrativo ao público. Pense nisso. Então aqui nós encontramos a seguinte questão. É importante analisar essas variantes. O público, o mediador, nós temos a clareza, a linguagem, para um bom treino de uma troca, de um intercâmbio de ideias. E essa questão que eu estou falando sempre, que é justamente do argumento e do contra-argumento, da sua ideia e da aceitação ou não pelo outro daquilo que você expôs. Certo? Então, retomando aqui, na tela nós temos, é importante analisar essas variantes para conquistar a aprovação do público. Respeite as opiniões e valores do ouvinte, dos ouvintes, conduza-os a concordar com suas opiniões, passo a passo, por caminhos lógicos até um entendimento mútuo. Lembrar justamente aquilo que eu falei. Nós temos argumentação, persuadir, certo? O jogo de ideias, o jogo de argumentos, a contra-argumentação, até mesmo para você contra-argumentar a ideia do seu coleguinha, tem que ser fundamentada. Não é, eu não aceito isso que você disse. Eu não aceito? Por que eu não aceito? Certo? Outra questão importantíssima, que isso diz respeito bem intimamente à questão da língua. Vejam só, expressões comuns na tomada de turno. Turnos são falas. Quando você for falar, for argumentar, aí você diz, há ou não evidências disso, porque... Outra, mas, por exemplo, se X acontece, então, veja, então, isso já dá uma questão que você está sustentando a sua ideia. Eu concordo, discordo, porque, certo? Eu concordo, porque, aí você argumenta, certo? Fundamenta, aliás. Ao contrário, pois, não é assim, pois, segundo o filósofo, segundo o escritor, segundo o especialista, segundo o doutor, etc., essas expressões que estão aí na tela, certo? Bem fundamentadas, certo? Elas têm força diante de um discurso. Lembrar que não é chegar, eu concordo, mas eu concordo por isso, isso, isso e aquilo. Eu estou fundamentando, certo? E aqui nós temos o seguinte, na discussão, o vencido obtém maior proveito, pois aprende aquilo que ainda não sabia. É de Epicuro, certo? Aí você me diz, por que isso aqui? O vencedor ele aprende muito mais. Sabe por quê, gente? O vencedor ele vai aprender a argumentar, certo? Então, é lembrar sempre. Eu acho que se eu fosse resumir, aliás, vou resumir nossa aula, nós temos o quê? Discussão oral, troca de ideias, argumento, contra-argumento, pluralidade, trabalhar esses gêneros orais, certo? E aqui eu finalizo com a seguinte questão.
Em síntese, um aspecto muito importante que devemos ter em mente é o fato de que, antes de expressarmos nossas opiniões sobre qualquer que seja o assunto, qualquer que seja o ponto, certo? Precisamos ter conhecimento de todos os aspectos que nele estão envolvidos. Vejam só, estudantes, para finalizar aqui, eu digo a seguinte questão, resumindo, discussão oral. Discurso oral. Trabalhar o seu posicionamento, a questão da contra-argumentação através do outro. Treinar em sala de aula, treinar com seu coleguinha um determinado ponto, um determinado assunto. Lembrar de situações formais e informais do cotidiano, certo? Situações do cotidiano menos relevantes e as mais relevantes, as que requerem mais formalidade, são assuntos importantes para treinar justamente o que? A cidadania e o respeito ao posicionamento do outro. E assim nós finalizamos. Espero que tenham gostado. Um forte abraço do professor Robson Anselmo Tavares e fique conosco. Sucesso em seus estudos e vamos debater e vamos discutir com respeito.